Nesta última terça-feira, dia 4 de julho, operários de uma fábrica da Mercedes-Benz em Campinas, São Paulo, protestaram contra a terceirização dos setores de logística, vendas e remanufatura da empresa. Tal medida afeta cerca de 500 operários que lá trabalham e é denunciada como uma precarização mais acentuada desses trabalhadores. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o boletim de notícias do programa A Propósito. Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um boletim de notícias do programa A Propósito, que situará você, nosso espectador, acerca das notícias mais relevantes. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar, de deixar os seus comentários, que aliás nós estaremos respondendo no nosso próximo programa de sexta-feira as questões mais polêmicas ou as dúvidas que vocês tiverem. E também não esqueça de ativar o sininho para você ter em primeira mão tudo que é publicado aqui no nosso programa e também fazer com que o nosso conteúdo atinja mais pessoas. Aliás, aproveite também para conhecer e acompanhar o nosso podcast disponível no Spotify e em outras plataformas de streaming e também de contribuir com a nossa tribuna popular, democrática e independente através do nosso Catarse ou do Pix que aparece aqui na tela ou, inclusive, através da lojinha online de A Nova Democracia. Dessa forma, o AND permanece de pé no nosso compromisso de propagandear a luta das massas do nosso país e do mundo. Bom, os operários da Mercedes-Benz também afirmam que tem cerca de 305 trabalhadores que estão sob o risco de demissão pela empresa. E a manifestação contou com a presença de cerca de 100 operários, além de apoiadores, e ocorreu em frente à sede do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região. E os trabalhadores afirmam o seguinte, que eles não aceitarão os pacotes de demissões propostos pela empresa para o encerramento das atividades. E eles exigem a revogação total da decisão da terceirização e da preservação dos empregos, dos direitos, inclusive dos salários. E esses trabalhadores eles se encontram mobilizados desde o dia 27 de junho, quando a medida foi anunciada pela empresa. E eles responderam a essa medida, deflagrando uma grande greve que duraria até o dia de hoje, essa quarta-feira, dia 5 de julho, data da reunião do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e região com a própria Mercedes-Benz. E esses manifestantes denunciam também a tentativa da empresa de dividir os operários a fim de impedir uma mobilização unitária contra as demissões e a precarização do trabalho. E tal situação dos operários da Mercedes-Benz é um reflexo da crise geral do capitalismo burocrático no nosso país, que é uma expressão direta da crise do imperialismo como sistema a nível mundial. E a grande burguesia, na sua sanha de conseguir e atingir os seus superlucros e também de ganhar uma sobrevida diante dessa grande e profunda crise, ela tem promovido os mais duros e sérios ataques aos direitos dos trabalhadores, sobretudo na forma de terceirização dos serviços e precarização dos serviços, que é cada vez mais frequente após a reforma trabalhista de 2017, quanto na paralisação das atividades laborais seguidas de demissões em massa, como foi o caso da Volkswagen, no qual suspendeu a produção nas unidades de São José dos Pinhais, no Paraná, São Bernardo do Campo e também Taubaté, em São Paulo, e pela General Motors, em março desse ano, que após paralisar as atividades laborais por 13 dias, realizou uma séria demissão em massa após a mobilização desses operários em greve. E o governo federal promovendo o seu dito incentivo fiscal, que nada mais é do que a concessão de benesses em forma de créditos bilionários a essas grandes empresas, se mostram incapazes de resolver os problemas profundos da crise no país, servindo unicamente e exclusivamente a agradar os interesses das classes dominantes do nosso país, sobretudo a grande burguesia e ao imperialismo, em detrimento dos direitos desses trabalhadores. E semanas após a destinação de 1,5 bilhões de reais dos cofres públicos às grandes empresas automobilísticas que atuam no nosso país, com o objetivo de aumentar ainda mais os seus lucros, o programa Carro Popular de Luiz Inácio se mostrou um verdadeiro fracasso, uma vez que não conseguiu gerar os empregos que ele disse que ia gerar com essa nova medida, e nem mesmo a popularização que ele disse que ia gerar, porque o preço desses carros está muito longe de ser popular.
Por sua vez, os operários de todo o Brasil que conduzem essas importantes greves e mobilizações têm demonstrado que o caminho da luta independente, enfim, da mobilização popular, é capaz de confrontar os sucessivos e graves ataques aos direitos dos trabalhadores e garantir, assim, que eles permaneçam. E vale também destacar, por fim, sobre o engodo do fim do preço de paridade internacional, que inclusive tem sido denunciado pela Associação dos Engenheiros da Petrobras enquanto engodo, porque não houve uma redução de fato no preço dos combustíveis no nosso país. Pelo contrário, o preço dos combustíveis tem aumentado e tem inclusive estado equiparado ao preço dos combustíveis internacionalmente, ou seja, mais um engodo do governo de Luiz Inácio e recai, obviamente, com peso em cima dos trabalhadores da nossa população. Em segundo lugar, os metroviários e rodoviários iniciam uma paralisação em Recife contra a precarização e a privatização. Nesta última terça-feira, dia 4 de julho, rodoviários e empresários de ônibus se reuniram, no qual a categoria exigiu reajuste salarial de 10% para toda a categoria, sem deixar ninguém sem receber esse reajuste, além da implementação de um piso salarial para os trabalhadores dos setores administrativos e da manutenção, além da exigência do auxílio alimentação de R$ 600, da cesta básica de R$ 400 e o passe gratuito para os trabalhadores dos transportes públicos. E os trabalhadores denunciam que a Urbana Pernambuco sequer apresentou uma contraproposta à pauta de reivindicações entregue há mais de um mês pela categoria. E o sistema de transporte público de passageiros da região metropolitana do Recife transporta atualmente cerca de 1,8 milhões de passageiros diariamente, com uma frota de 2.700 ônibus que operam em 395 linhas e realizam mais de 25 mil viagens por dia. E estipula-se que esse sistema fatura cerca de 1,3 bilhões de reais por ano, no qual 1,1 bilhões vem da tarifa e 250 milhões é do subsídio anual do Estado. E os metroviários, por sua vez, se mobilizam para iniciar uma grande greve com o objetivo de impedir que a Companhia Brasileira de Trens Urbanos ingresse no Plano Nacional de Desestatização, que avançaria os planos de precarização e privatização da modal. E a categoria aprovou na noite dessa última terça-feira pela manutenção do estado de greve que dura já 2 meses, com indicativo de deflagração de uma nova greve para o dia 12 de julho, caso a empresa não atenda às reivindicações exigidas pela categoria. E a situação do metrô de Recife é tão crítica que sofre de um déficit anual de 300 milhões de reais e não consegue mais recursos para sua reestruturação. E, ao mesmo tempo, é apresentado o plano de privatização, no qual seria necessário 3,8 bilhões de reais. Ou seja, é flagrante aí o descaso e a flagrante precarização do sistema público de transporte lá em Recife, no qual eles não têm 300 milhões para reestruturar o metrô de Recife, mas tem 3,8 bilhões de reais para privatizar o modal. Ou seja, é uma luta importantíssima que tem sido deflagrada pelas categorias de trabalhadores que trabalham no serviço de transporte público do nosso país. Lá em Recife também são outros trabalhadores rodoviários, metroviários que têm despontado greves muito importantes no Paraná, em São Paulo, no Espírito Santo, em Minas Gerais, aqui no Rio de Janeiro também. Enfim, outras localidades do nosso país que demonstram que esses trabalhadores têm unificado a sua luta por exigência, tanto contra a precarização do seu trabalho, né, exigindo salários maiores, exigindo também jornadas de trabalho menos extenuantes, tempo de conseguir respirar, de conseguir se recompor durante um tempo de serviço e outro, mas também contra a carestia de vida. Você vê os trabalhadores exigindo cesta básica porque o preço dos alimentos não diminuiu, pelo contrário, tem aumentado paulatinamente, e esses trabalhadores têm unificado a sua luta. Foram trabalhadores que, inclusive, tiveram na linha de frente durante a pandemia da Covid-19, enquanto o oportunismo exalta como heróis e, ao mesmo tempo, promove todos esses sérios ataques aos direitos desses trabalhadores. A gente vê o quanto que é importante essa mobilização popular que tem sido levada adiante. Em terceiro lugar,
No Ceará, os detentos denunciam sessões de tortura em presídios. Familiares denunciam que detentos estão sendo torturados dentro da unidade prisional Agente Elias Alves da Silva, na Grande Fortaleza. E segundo a denúncia feita pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, em uma das situações de violência, os internos são obrigados a se equilibrar com a testa no chão em sessões de tortura. E há relatos também que os presos recebem escoriações nas mãos, nas pernas, na região da virilha, no abdômen, e além de ter os seus dentes arrancados e golpes nas partes íntimas. E um dos detentos, inclusive, chegou a ser internado no Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza, por conta das agressões que sofreu na unidade prisional. Inclusive, há relatos de detentos que têm seus dedos sendo quebrados. Em junho desse ano, a Justiça havia determinado o afastamento temporário de toda a diretoria da unidade prisional. E a determinação judicial foi emitida pela Corregedoria Geral de Presídios da capital e também do Tribunal de Justiça do Ceará, após as denúncias de violências e maus-tratos contra esses internos da unidade vir à tona. E foram afastados por 90 dias o diretor da unidade prisional, além do vice-diretor, o chefe de segurança e disciplina, o gerente administrativo da unidade e um policial penal que é citado em diversos depoimentos como um dos responsáveis por conduzir as sessões de tortura. E também em junho desse ano, 11 policiais penais foram investigados por torturar e quebrar os dedos de 72 detentos da unidade prisional Professor Olavo Oliveira II, no município de Taiatinga, na Grande Fortaleza. E vale destacar aqui o seguinte: a superlotação e os abusos que são cometidos dentro do sistema carcerário brasileiro fazem parte de uma perspectiva punitivista desse velho Estado, de controle extremamente repressivo e pouco interessado em manter a vida ou mesmo recuperar essas pessoas que estão ali detidas, né, que estão ali aprisionadas. Ou seja, a população carcerária brasileira é majoritariamente composta de jovens de origem humilde, pobre, majoritariamente são pessoas negras que têm sido excluídas e marginalizadas do âmbito social. E essa punitividade está relacionada principalmente à desigualdade social, à desigualdade de classes no nosso país, que tem tomado grandes vultos, inclusive, e também à disparidade em outros sentidos no nosso país. Ou seja, esse sistema punitivista, ele não tem o intuito de recuperar essas pessoas como se propaga por aí, de restaurar a vida dessas pessoas. Pelo contrário, tem conduzido essas pessoas à morte e tem lhes negado os direitos mais básicos, como água, como condições decentes de estar ali detidas, alimentação, enfim, tem sofrido essas torturas. E pelo que eu sei, na legislação brasileira, não é permitido que essas pessoas sejam torturadas, ou seja, isso é um flagrante crime de Estado contra esses detentos. Bom, esse é o nosso programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês amanhã e até o nosso próximo episódio. Postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.